Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso encontro, ainda em sistema remoto, ressaltando a necessidade de vocês se preservarem com relação à segurança da sua integridade física e vamos dar continuidade aos nossos estudos de Língua Portuguesa 2 sobre os conhecimentos literários. Agora enfocando a parte número 2, que diz respeito à periodização literária sobre o enfoque do panorama brasileiro. A literatura brasileira ela é dividida em duas grandes eras. Essa divisão da literatura brasileira em eras segue um critério histórico. Então, nós vamos ter como primeira era a era denominada de Era Colonial, que corresponde ao período em que o Brasil foi e esteve na condição de colônia de Portugal. E, somado a isso, nós vamos ter as primeiras manifestações de caráter estético que vão constituir os primeiros movimentos, as primeiras escolas, as primeiras estéticas literárias. E a primeira delas é o quinhentismo, aonde nós podemos verificar que, quanto aos seus marcos literários e históricos, lembrando que marcos significa delimitação de um possível início e de um possível fim desta estética literária. Mas isso é mais para efeito didático, para a gente entender de uma forma tranquila de que maneira se desenvolveu a produção literária num contexto cronológico, ou seja, no decorrer do tempo. Com relação ao quinhentismo, nós temos como marco inicial a Carta de Caminha. Caminha, para quem, se você investigar na história, diz respeito a uma carta que foi publicada pelo cronista que esteve presente nas expedições de Pedro Álvares Cabral, chamado de Pero Vaz de Caminha, onde ele ficou responsável por registrar todas as impressões da chegada da expedição de Cabral nesta nova terra, que os historiadores vão discutir que esta nova terra ela foi achada, uns dizem que ela foi descoberta, mas isso é uma questão mais para o terreno aí da história. E nós temos também como marco histórico a chegada dos portugueses e a presença dos primeiros jesuítas no Brasil. Os jesuítas eles pertenciam a uma ordem religiosa e que vão ajudar esses expedicionários, esses navegadores expedicionários, a estabelecer contato com os indígenas que representam os primeiros habitantes da terra que vai ser chamada de Brasil. E aí nós temos as seguintes considerações quanto à produção literária deste momento do quinhentismo. Então, a produção literária do momento do quinhentismo, ela é considerada uma produção documental, histórica e de caráter informativo. Documental, pelo fato de documentar a chegada do homem branco, representado pelo português em terras brasileiras, e informar a corte portuguesa o que aqui havia de exótico, de interessante e que fosse lucrativo para a corte portuguesa. E nós temos também a carta, porque através desta Carta de Caminha é que o rei de Portugal vai tomar conhecimento do que havia
nessas novas terras que teriam sido achadas ou descobertas, o que era de fato lucrativo para a sua corte. E essa carta ela tinha um caráter descritivo, com espírito ufanista, ou seja, vai ser uma descrição procurando valorizar aspectos positivos, né, e um certo orgulho do português desbravador com relação àquilo que ele havia conquistado, descoberto, que era esta nova terra. E nativista, porque isso daí vai despertar nesses primeiros portugueses aqui chegados um orgulho por ter descoberto a terra natal, e depois que eles estabelecerem, fixarem residência aqui, eles vão começar a desenvolver um sentimento de orgulho por esta terra. E nós temos também como uma observação que vale pontuar, é que esta carta ela não recebeu influência da poesia lírica de Camões. No caso, ela não foi escrita em versos, né, que é o soneto que está sendo aí comentado. E aí nós passamos para a próxima estética literária, ainda na era colonial, que é o Barroco. E no Barroco nós vamos ter como marcos literários e históricos, né, a publicação de Prosopopeia, que é um poema épico de autoria de Bento Teixeira, né? Todo texto, toda a poesia que é épica, ela vai falar da história de um povo de uma maneira a destacar as qualidades desse povo. E quanto ao contexto histórico, nós vamos ter a presença a ocorrência, melhor dizendo, das invasões holandesas no Brasil e o processo do bandeirantismo, né? Se chega um momento que os portugueses que aqui residiam, eles vão querer investigar o que é que havia de lucrativo no interior do Brasil. Essa foi a função desses bandeirantes. E no caso dos holandeses, é que essas novas terras descobertas, elas acabaram despertando o fascínio de outras nações. Aqui nós temos os holandeses, mais tarde nós vamos ter os franceses. Mas com relação à produção literária, nós podemos destacar uma frequência das antíteses, aí a gente tem que fazer uma correlação com a gramática, né? Um assunto chamado de figuras de linguagem. Antítese é um jogo de polaridade de ideias e de palavras, né? E que vão ilustrar a passagem do tempo, a incerteza da vida. E nós vamos ter aí no Barroco a utilização de uma linguagem complicada, que é esse rebuscamento, e um virtuosismo, ou seja, eles são poetas que tinham um domínio extraordinário do conhecimento linguístico, do domínio da gramática, mas de uma forma e com a intenção de escrever e de produzir um texto que não fosse de fato muito de fácil entendimento. Não é que eles quisessem complicar a vida do leitor, mas era o estilo da época. Aí nós vamos ter um jogo exagerado quanto à ornamentação, né? Muitos detalhes, essas ornamentações são os detalhes, um jogo sutil de palavras e ideias, uma ousada utilização de metáforas e associações. Nós vamos ter a presença do cultismo, que é uma influência europeia, do gongorismo, que é o abuso de metáforas, hipérboles. Hipérboles é exagero e antíteses são
oposições. E nós vamos ter o conceptismo, que também é uma influência vinda lá da Itália, que é o jogo de ideias, pesquisa e essência humana. Aí nós temos a presença do arcadismo, ainda na era colonial. Então nós vimos que na era colonial abrange as estéticas do quinhentismo, do barroco e do arcadismo. Nós estamos agora já na terceira estética literária da era colonial. E no arcadismo nós vamos ter como marcos literários a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa e a obra que é considerada a obra inicial do arcadismo brasileiro. E no contexto histórico nós estamos no momento da Inconfidência Mineira, da Revolução Farroupilha lá no sul e da vinda da família real para o Brasil. Bom, com relação à Inconfidência Mineira e à Revolução Farroupilha, são movimentos que acontecem em diferentes regiões, mas que trazem consigo o embrião de uma vindoura independência do Brasil com relação a Portugal. E a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi produto das conquistas de Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte foi um estadista europeu que ele vai conquistar vários países lá na Europa, e dentre esses países que ele vai conquistar, Portugal. E através desse processo de conquista do Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa, a monarquia portuguesa, ela vê como única saída de salvaguardar a sua integridade física, fugir para o Brasil. Então é assim que a família real chega ao Brasil. Com relação à produção literária, nós temos como características a presença de pastoralismo, ou seja, nas poesias nós vamos verificar que os poetas árcades eles vão falar sobre a natureza, sobre o campo, vendo na natureza um símbolo de paz, um símbolo de harmonia, o bucolismo como o ideal de vida. Nós vamos ter como lema também o Fugere Urbem, que é evitar a cidade. Eles vão ver que a cidade, eles vão levantar e divulgar a ideia que a cidade ela não fazia bem ao homem. O homem, para ele estar em paz e em harmonia consigo mesmo, ele devia estar em contato com o campo. Aí nós temos um outro lema árcade, que é o Carpe Diem, que é aproveitar o dia. Então, este poeta árcade é um poeta que é voltado para as coisas do presente. Isso nós vamos ver lá adiante, bem lá adiante, que este tema de se aproveitar o dia, ele vai ser retomado, essa característica ela vai ser resgatada pelos modernistas. Eu já comentei isso na primeira aula. E nós temos aí uma natureza racional que é vista como um cenário, como uma fotografia, como um pano de fundo. E nós temos a utilização de pseudônimos, que são nomes fantasias. Os poetas, eles não vão assinar as suas obras, as suas produções literárias com o seu nome próprio. Eles vão criar nomes fantasias. E esses nomes fantasias, aqui no caso do arcadismo, eles utilizavam nome de pastores. Geralmente esses pastores eram os pastores gregos, porque eles vão estar muito ligados à cultura greco-latina. Aí nós chegamos ao romantismo.
E o romantismo, ele marca o início da era nacional. E o romantismo, ele abrangeu, com relação ao seu aspecto cronológico, um período de tempo muito longo. Então nós vamos ter vários momentos, várias fases, por assim dizer, do romantismo. E nós temos como os marcos literários e históricos, de início, a publicação de Suspiros Poéticos, de Gonçalves de Magalhães, e no contexto histórico nós temos a chegada da imprensa no Brasil. Lembre-se que a imprensa diz respeito ao maquinário e que vai favorecer e propiciar uma dinamização quanto à circulação de informação. Então aqui nós já vamos ver um Brasil num estágio bem mais evoluído. Nós temos a crise do primeiro reinado, a crise do segundo reinado, melhor dizendo, e que vai ter como resultado a abolição da escravatura e a consequente proclamação da República em momentos mais tarde. Com relação à produção literária, nós vamos verificar que o romantismo ele vai se dividir em gerações. Então nós temos aqui a primeira e a segunda geração, sendo que a primeira geração romântica ela compreendeu os anos de 1840 a 1850 e vai possuir uma postura indianista, ou seja, os poetas vão privilegiar temas voltados para a natureza e temas também com caráter nacionalista. Agora o poeta, quando ele falar da natureza, ele vai falar imprimindo na sua poesia um sentimento de orgulho da sua terra natal. E a temática era o índio e a pátria. O índio representava o elemento medieval brasileiro. Só que aqui cabe um detalhe. Historicamente, o Brasil não teve idade média. O Brasil foi descoberto no início da Idade Moderna. Isso daí é mais um efeito simbólico, alegórico, que nós vamos compreender mais tarde. E nós temos como destaque poetas como Gonçalves Dias, cujas obras de maior destaque é a Canção do Exílio e Juca-Pirama. E nós temos a segunda geração romântica, que compreendeu os anos de 1850 a 1860. E aí vocês podem reparar que entre uma geração e outra nós temos um avanço para diante de 10 anos, quanto ao início e quanto ao término. E a segunda geração romântica ela vai sofrer influência uma forte influência inglesa. Daí essa denominação aí de byroniana, com uma alusão a um poeta inglês famosíssimo chamado de Lord Byron. E a segunda geração ela ficou conhecida como a geração do mal do século, que vai abordar temas relacionados a uma postura individualista, ultrarromântica. E a temática principal da segunda geração é a morte. Então, os poetas da segunda geração, eles vão ter, quanto ao gosto literário, uma predileção por falar sobre a morte. E nós temos como destaque Álvares de Azevedo, que é considerado poeta da dúvida, que tinha uma obsessão pela morte. E recebeu influência do Lord Byron de Shakespeare e oscila entre a realidade e a fantasia. E a sua obra de mais destaque é um livro de contos chamado Noite na Taverna. E chegamos à terceira geração romântica, que compreende o período de 1860 a 1870, que é denominada de condoreira, com alusão ao condor, né? E vocês sabem que o condor é uma ave de rapina
que é famosa por ela atingir grandes alturas. Ela consegue voar em alturas superiores à águia. E essa questão da altura é também uma associação, esse caráter libertário, uma associação à liberdade. E também vai abordar temas sociais e vai sofrer agora uma influência francesa de Victor Hugo. E a temática principal é a abolição e a república. Então aqui a gente pode verificar que na terceira geração romântica o caráter social ele vai ser predominante. E nós temos como destaque a figura de Castro Alves, que é considerado um representante da burguesia liberal da época, e as suas obras de maior destaque são Espumas Flutuantes, O Navio Negreiro e Vozes d'África. E na poesia nós temos a presença de José de Alencar como seu representante maior, defensor do falar brasileiro. Ele vai defender pela primeira vez nós vamos ver um poeta defendendo a identidade brasileira, uma identidade brasileira. Esta questão vai ser retomada mais lá adiante no modernismo. E o José de Alencar ele acaba dando os contornos ao herói, né, ao herói brasileiro que é ligado à natureza. E como um terceiro destaque, nós temos o poeta chamado de Joaquim Manuel de Macedo, cuja obra, né, Imorredora é a Moreninha. Essa obra ela sofreu até uma adaptação para a televisão. Ela foi produzida uma novela em cima desta obra. E nós temos aí ainda, na terceira geração, a presença de Bernardo Guimarães, cuja obra também mais famosa é a Escravizaura, que sofreu uma adaptação para a televisão. Nós temos aí, você pode procurar essas obras aí no YouTube, que tem registro sobre isso. Então, o livro escrito, ele sofreu uma adaptação para uma outra forma de linguagem, a televisão, no formato novela. E nós temos ainda a figura de Manuel Antônio de Almeida, cuja obra de destaque é Memórias de um Sargento de Milícia. E nós temos aí modalidades do romantismo, nesta terceira fase. Nós temos o romance de folhetim. Por que romance de folhetim? Porque esses romances eles eram publicados semanalmente ou quinzenalmente através dos jornais que já existiam na época e que eram de grande circulação. Nós temos o romance urbano, né, que é o romance que vai tratar das coisas do ambiente da cidade. Nós temos o romance regionalista, que vai retratar as coisas, o universo do campo. Nós temos o romance indianista, que vai tratar do aspecto histórico. Então, o que é que a gente pode destacar aqui na estética do romantismo? Que o romantismo ele foi rico quanto as temáticas. Nós vamos ter várias temáticas. E nós chegamos às reações antirromânticas, que são o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Então, são estéticas literárias que são contemporâneas, porque elas ocorreram em um mesmo contexto histórico e que vão se contrapor às ideologias estéticas que foram pregadas pelo romantismo. Aí nós temos como marcos literários e históricos, no realismo, as memórias póstumas, a publicação do livro chamado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no ano de 1881. Nós temos, com relação
a produção literária do realismo, uma literatura de combate social, crítica à burguesia e uma predileção por abordar em suas obras a temática do adultério e o clero. Eles vão combater a ideologia da igreja. E nós vamos ter uma presença de uma análise psicológica dos personagens. Então o poeta ele vai se assemelhar como se fosse um analista social, uma espécie de cientista social. Tá? E nós vamos ter na linguagem do realismo um acento de objetividade, temas contemporâneos, ou seja, temas voltados para questões do presente. E nós temos como destaque Machado de Assis com a sua famosa trilogia Memórias Póstumas de Brás Cubas, narrado em primeira pessoa, Quincas Borba, O Vencedor, As Patacas, e Dom Casmurro, narrado em primeira pessoa, que aborda o enigma da traição. E o naturalismo. O naturalismo ele tem como seu marco inicial a publicação de um romance chamado de O Mulato, de autoria de Aloísio de Azevedo. E no contexto histórico nós temos a proclamação da República, reafirmando, ressaltando esse sentimento de independência, de liberdade, né, de Portugal, de Brasil com relação a Portugal. Aí nós chegamos, né, continuamos com relação ao naturalismo. Nós temos aí o desdobramento do realismo, tá? Nós temos ainda a presença de escritores naturalistas retratando a marginalidade da sociedade, ou seja, os defeitos da sociedade. Então aqui nós podemos verificar que o poeta ele começa a utilizar do seu ofício, ou seja, da sua arte, como um instrumento de denúncia, pela primeira vez. E nós vamos ter, no naturalismo, o fruto, né, a literatura como fruto da experiência. Nós vamos ter também a literatura com base biológica. Eles vão a biologia, a ciência, a biologia, ela estava atingindo, né, o seu ápice de desenvolvimento. Então esses poetas do naturalismo eles vão sofrer influência desta nova ciência que estava aí em voga e vão tentar aplicar as teorias biológicas nas suas obras literárias. E as personagens são comparadas aos animais. Isso em literatura nós chamamos de zoomorfismo. Destacam-se Aloísio de Azevedo com as obras O Mulato, O Curtiço, que é um romance social, cujo personagem principal do romance é o próprio Curtiço. Curtiço, para quem não sabe, é uma espécie de moradia, né? Como se fosse em termos atuais, como se fosse uma grande vila de casa. Então, essa espécie de moradia denominada cortiço, ela deu origem ao que hoje nós conhecemos como comunidade, como favela. Então, tudo que se desenrolava neste cortiço, nesta moradia coletiva, com relação às relações sociais, vai ser abordada na obra O Cortiço. E nós temos ainda como destaque outro poeta, o Raul Pompeia, com a obra O Ateneu. Aí nós chegamos ao parnasianismo. E nós vamos ter como marco literário e histórico o inicial, a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, e no contexto histórico,
nós vamos poder verificar que o parnasianismo ele foi contemporâneo, ou seja, ele ocorreu paralelamente às estéticas realista e naturalista. E quanto à produção literária, nós podemos verificar que no parnasianismo desenvolveu-se junto com o realismo e o naturalismo, como eu mencionei anteriormente. Nós vamos ver que os poetas parnasianos vão ter uma maior preocupação com o fazer poético, ou seja, esse fazer poético é a busca pela perfeição. Tá? E eles vão defender como proposta ideológica estética a arte pela arte, ou seja, agora os poetas parnasianos eles vão defender a ideia de que o artista ele deve se preocupar única e exclusivamente com a arte. Artista, segundo uma visão parnasiana, não deveria se preocupar com temáticas sociais, políticas. Não, o papel do artista é falar e abordar sobre a arte. Isso vai causar uma polêmica, uma série de polêmica entre os estudiosos da literatura. Muitos poetas parnasianos vão ser acusados de artistas alienados por eles não se envolverem, porque a gente tem que compreender também uma seguinte questão, que o artista ele não é uma pessoa, de fato, ele não é uma pessoa alienada. Ele pode até em alguns momentos ter assumido essa função, essa postura meio alienada. Mas antes dele ser artista, que é isso que eu quero registrar aqui, ele é um cidadão. E enquanto cidadão, ele vai estar antenado com as coisas que estão ao seu redor, ou pelo menos deveria. E nós temos aí como grande destaque, ou como seu maior destaque, o poeta chamado Olavo Bilac, que é o principal representante da estética parnasiana, com a sua obra Profissão de Arte. E nós chegamos ao simbolismo. O simbolismo ele vai ter como marco literário inicial a publicação de Missal e Broquéis, de autoria de Cruz e Souza. É um livro onde nós vamos ter uma antologia de poemas. Ele reuniu vários poemas e foi publicado em um livro que tem esse título. E o contexto histórico, nós temos a fundação da Academia Brasileira de Letras. E nós temos aí, com relação à produção literária, a origem a poesia de Baudelaire. Então, o simbolismo ele vai sofrer mais uma vez, né, influência francesa. Mais uma vez, não. A cultura francesa se fazendo presente mais uma vez, explicando de maneira correta, nas estéticas literárias brasileiras. E como principais características do simbolismo, nós vamos ter a desmistificação da poesia, a sinestesia, que é uma figura de linguagem que privilegia o uso dos sentidos, ou seja, o poeta agora ele vai explorar os 5 sentidos descobertos pela ciência. O poeta simbolista ele vai explorar a musicalidade do texto. E os poetas simbolistas eles vão ter privilégios pela cor branca. E eles vão ter também, privilegiar um essencialismo, eles vão abordar dor e revolta. E nós temos aí como destaque a presença de Cruz e Souza, como seu principal representante. Aí nós chegamos ao pré-modernismo.
que seria, para muitos estudiosos, um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Seria aí um momento que vai assumir uma dupla característica, né? Ele vai trazer coisas do simbolismo e vai anunciar coisas, características que vão ser aprofundadas no modernismo. Então, os marcos literários e históricos do pré-modernismo são a publicação dos Sertões, pelo Euclides da Cunha, Canaã, de Graça Aranha, e no contexto histórico nós temos a Guerra do Contestado, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana e a Revolta da Vacina. Todas essas revoltas elas vão culminar com a questão da proclamação da República. E com relação à produção literária, nós temos uma postura conservadora com relação aos poetas, sobrevivência da mentalidade positivista. Aqui nós temos a influência de Augusto Conte, né, na produção literária, e os poetas vão ter uma postura agnóstica, ou seja, eles não vão ter uma crença em religião nenhuma, eles não vão ser adeptos a religião nenhuma. E nós temos como destaque Euclides da Cunha com a obra Os Sertões, aonde vai ser abordada a temática da miséria e do subdesenvolvimento nordestino. E nós temos ainda uma outra característica, onde os poetas vão abordar, né, tendências renovadoras, incorporação de aspectos da realidade brasileira. Aí nós temos como destaque o Lima Barreto, o Monteiro Lobato e Graça Aranha. Então, os poetas desse momento do pré-modernismo, eles vão se voltar para o contexto brasileiro. Eles não vão querer abordar, né, até mesmo por razões nacionalistas, coisas de fora do Brasil. Não é que eles vão ser alienados, mas eles vão querer descobrir a terra onde eles vivem. E nós chegamos ao modernismo. O modernismo, ele é uma estética também de grande amplitude, e ele é dividido em fases. E nós temos aí a primeira fase do modernismo, cujos marcos iniciais nós temos a Semana de Arte Moderna, e do lado histórico nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a Revolução de 1930. Aqui nós estamos nas primeiras décadas do século XX. E nós vamos ter na primeira fase modernista um acento nacionalista, uma postura anarquista, que tem a ver também com uma postura política por parte de muitos escritores, uma liberdade, os poetas vão pregar uma liberdade de estética, e aí nós temos como destaque as figuras de Mário de Andrade, com a obra Pauliceia Desvairada, Oswald de Andrade, com a obra Manifesto Antropofágico e Pau-Brasil, e Manuel Bandeira, com a obra Libertinagem. Então vejam como esses nomes, o nome agora das obras, eles trazem em si um sentimento meio que de protesto, meio que contestador. E nós chegamos à segunda fase do modernismo. Aí nós temos a Era Vargas, né, que é o primeiro governo de Vargas, que corresponde à década de 30, é o que vocês estudam em história como nome de Estado Novo. E nós temos lá no Nordeste a presença do Lampião e do Cangaço do Sertão, no Sertão. E nós temos aí como destaque na produção literária a prosa regionalista. Então agora o grande enfoque dos poetas é a região Nordeste.
porque eles vão ver na região Nordeste o maior símbolo de representatividade, de brasilidade. E nós temos aí como principais destaques as figuras de Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Américo de Almeida e Carlos Drummond de Andrade. E por fim nós chegamos à terceira fase do modernismo, que nós vamos ter como marcos histórico a redemocratização do Brasil e a ditadura militar do Brasil. Tá? Já aí abrange as décadas de final da década de 40, toda a década de 50 e a década de 60 até, segundo os estudiosos, até os dias de hoje. E nós vamos ter um predomínio da prosa. Agora os poetas eles vão privilegiar textos escritos em prosa e vão ter um certo desapego à poesia. Não é que a poesia desapareça. E nós vamos ter como grandes destaques Guimarães Rosa, com a obra Sagarana, Clarice Lispector, agora a presença da mulher, né, no cenário da literatura. Nós vamos ter João Cabral de Melo Neto, e nós ficamos por aqui. E assim nós concluímos o nosso segundo encontro de Língua Portuguesa 2.